para mais ou menos concluir aqui, responder o que o Tadeu tinha perguntado, e para nossa audiência que é leiga, não é sobre a prisão, no sistema brasileiro, nós temos alguns modelos ou alguns tipos de prisão. A regra é que a prisão seja aquela prisão quando há a execução da pena, quando há trânsito em julgado, depois de um processo, não há mais recurso, e aí nós temos a prisão para o cumprimento da pena, seja em regime fechado, seja em regime semiaberto, seja em regime aberto. Mas nós podemos ter, antes dessa prisão definitiva, quando já temos um condenado, a prisão em flagrante, e aí ela se subdivide em flagrante próprio, naquele momento que o criminoso está cometendo o ato, flagrante impróprio, que é depois de uma perseguição policial se prende esse criminoso, ou o flagrante presumido, quando se acha com ele determinados objetos do furto, balança de precisão, o dinheiro que ele roubou do banco, enfim, ou a arma. E nós temos depois a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária ela tem caráter cautelar. Ela é para garantir a investigação, quando o suspeito não tem residência fixa, quando ele apresenta nome falso, quando ele não possui documentos. Então, não é possível identificá-lo na audiência de custódia, e quando esses fatos aqui podem, para garantir essa investigação, prendê-lo, né? Subtrair a sua liberdade. E depois nós temos a prisão preventiva, essa sim um pouco mais sem prazo, que é quando nós temos o caso de prejuízo da ordem pública, com cometimento de novo crime, para garantia da ordem econômica, para que ele pare de influenciar financeiramente os seus comparsas, e para garantia da instrução criminal, quando, por exemplo, ele intimida testemunhas. No caso do Bolsonaro e dos seus asseclas, nós vamos ver agora, como um jogo de xadrez, quais são os movimentos que eles farão com as próximas peças, com as suas próximas jogadas. O processo, a investigação criminal e o processo é como um jogo de damas, um jogo de xadrez, depende de cada jogada, seja a jogada da polícia, seja a jogada da defesa, depois a jogada do Ministério Público, a jogada da defesa, a jogada do magistrado que vai julgar a causa, a jogada da defesa. Então, nós temos também que ver o comportamento dos réus, dos indiciados, para saber o que eles fazem. Se eles vão tentar intimidar a testemunha, destruir prova, fazer conluio, e tudo isso, então, pode ensejar, de acordo com a circunstância, um pedido do Ministério Público e, se for o caso, o ministro relator do processo determina ou não essas modalidades de prisão. Se houver condenação em alguma dessas ações penais, eu não sei o status dele hoje, se é primário, ou se ele já foi condenado, se já tem uma sentença que transitou em julgado por outro crime, mas, sobre maneira, isso pode alterar o status jurídico, né, o status do próprio Bolsonaro, né, e o que, havendo mais de uma ação penal, né, portanto, o que eu quero dizer? Se houver, por exemplo, uma pequena condenação... Ele tem uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, então, assim, o conjunto de ações pode dizer que logo ali, pelo excesso ou pelo acúmulo das condenações, ele possa vir a cumprir alguma delas, né, se não a soma dela, em regime fechado. Né? É isso que se espera. O grande problema, na verdade, e esse é um problema do processo penal, que a gente sempre lutou que o processo penal ele seja obedecido à forma, né? Veja bem assim, nós temos inúmeros casos hoje de pessoas presas de forma preventiva por furto no Brasil, que o argumento do Ministério Público é a defesa da ordem pública. Veja bem, nós não prendemos um ex-presidente por conspirar contra toda a República, por acabar o Estado Democrático de Direito. Mas isso não é um privilégio do Bolsonaro. Isso, na verdade, é uma defesa da própria República, de que possamos garantir a todos um processo igualitário e justo, em que o contraditório possa ser estabelecido. O problema é que, sobremaneira, a pobreza do Brasil e aqueles que não têm advogado, não têm bons advogados, ou não têm uma defesa, enfim, tem um grande contingente de presos no Brasil com esse argumento de defesa da ordem pública pelo crime de furto. E nós estamos tratando aqui
de um ex-presidente da República que atentou contra toda a República, contra o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e contra todas as instituições da República. E veja bem, o argumento do pedido de prisão preventiva em defesa da ordem pública não foi posto nem pela autoridade policial e nem por nenhum membro do Ministério Público. Então, assim, é isso, né? Nós vemos no próprio processo penal e na nossa sociedade um processo de status, né? De que a gente vai escolhendo como processar e como conduzir as ações penais de acordo com os status sociais de cada pessoa, o que não poderia. Então, esse é o drama, né? E é o nosso drama aqui de ter que estar dizendo assim, precisamos respeitar um processo penal que também seja democrático, que também seja justo, e ele não é, né, sobremaneira, quando a gente vê o contingente de pessoas presas pelo crime de furto, e às vezes de furto de alimentos, né, em que o Ministério Público usa o subterfúgio de fundamentação técnica de defesa da ordem pública. O Benhur aqui colocou, né, as possibilidades aqui da prisão em flagrante, né, do instituto aí da prisão em flagrante. Eu não sou jurista, mas pelo que ele falou, eu entendo que é sim possível enquadrar o Bolsonaro, não é, numa prisão em flagrante, porque a continuidade do crime. Não é? O Benhur tratou muito bem a questão. Eu acho que a estratégia do Alexandre de Moraes é dar linha. É dar linha para que o peixe se debata na água e cometa mais ilícitos. Porque uma coisa é certa, o Bolsonaro vai para Papuda ou para outro presídio que ele escolha. Isso é claro como a lua na noite de luar ou como o sol num dia de verão. Ele será condenado. Resta saber a quais crimes e a quais penas. E o acúmulo dessas penas. Então, se é mais cedo, se é mais tarde, se a estratégia do ministro Alexandre de Moraes é para não fazê-lo vítima antes do momento certo, porque sabe que como tu mesmo disseste, essa estratégia é a vitimização, e isso poderia dar combustível para a direita se organizar nas próximas eleições, mesmo o Bolsonaro não sendo candidato, e sim a Michele ou seus filhos. Então, eu acho que no tempo certo a coisa virá. Como dizia o nefasto Collor, o tempo é o senhor da razão. Né? Então, eu acho que tudo virá a seu bom. Falácia, vocês são todos covardes. Eu queria dizer o seguinte, eu não vou entrar aqui em debate, né, se o Alexandre de Moraes afronta ou não a democracia, mas eu queria pedir para a pessoa que fez esse comentário que nos indicasse, entende, quais são os atos, né, do Alexandre de Moraes que afrontam a democracia, porque ele vai estar nos auxiliando, entende? Porque a gente vai, inclusive, poder denunciar, vai poder agir. Né? Agora, esse enunciado dele genérico dessa maneira não leva a nada, fica parecendo, né, que é uma acusação leviana. Né? Então, eu queria fazer esse pedido para ele. Tá? Mostra... né, eu tenho outro pedido.